Começou? Então, aí, boa noite a todos. Tá tudo certo aí? Primeira vez eu estou me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Tá? Agora sim. Então, tá bem. Então, legal. Vamos lá. Então, vamos à prece. Desendereçando os nossos pensamentos, sempre de gratidão à oportunidade que nos é dada de estarmos aqui reunidos entre amigos já há alguns anos para as reflexões acerca da doutrina espírita, acerca do livro dos Espíritos, este livro que contém os princípios da doutrina espírita, embora seja do século retrasado, traz reflexões bastante atuais, muito manancial para que nós possamos explorar e discutir aqui com os olhos da atualidade. E agradecemos aos espíritos por sempre nos inquirirem, nos auxiliarem, por estruturarem esses trabalhos de estudo no plano espiritual. E o que é pedido, solicitado de nós, é o esforço no sentido da aplicação desse conteúdo do Livro dos Espíritos, desses ensinamentos que nos são transmitidos pelos Espíritos, enriquecidos pelas nossas reflexões, pelas nossas trocas de experiências, de conhecimentos. O estudo em grupo é sempre enriquecedor, sempre mais esclarecedor, propiciando assim que vivenciemos esses ensinamentos e esse fruto de nossas reflexões. Também aos amigos do plano espiritual que, com o mesmo objetivo nosso, vêm a essa reunião em busca de ampliação de seus conhecimentos, de sua visão, de aplicação desses ensinamentos que nos são ministrados, nós damos sempre as boas-vindas e também o nosso agradecimento por estarem aqui e fazerem parte desse. Que Jesus continue abençoando todos os nossos esforços no sentido da nossa melhoria pessoal, do nosso aperfeiçoamento individual. Que assim seja, e vamos a mais uma noite de estudo do Livro dos Espíritos. Capítulo 9, Lei de Igualdade. Igualdade natural. 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza. Estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu um homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Sim, pode esperar um pouquinho. Que eu achei interessante já no começo da resposta.
todos tendem ao mesmo fim, mas não a esse mesmo fim materialista, que é o túmulo, né? Que é a morte. Todos tendemos ao mesmo fim, no sentido da nossa jornada eterna, da perfeição, da nossa evolução, do nosso progresso. Né? É isso que não vem dizer a doutrina espírita. Porque muitas vezes, no dito popular, todos iremos ao túmulo, todos teremos o mesmo. Agora, todos são iguais perante Deus com o mesmo fim, mas descortinando, abrindo os túmulos, com o mesmo fim de evolução, de progresso, a perfectibilidade que trazemos em nós, buscando esse nosso progresso a caminho da perfeição. E é sempre interessante a gente, quando fala de igualdade, falar também de isonomia, que se constitui uma igualdade absoluta. E a isonomia, ela é bastante justa no sentido de que se trata os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Porque se todos forem tratados igualmente, haverá aí uma certa injustiça. Por exemplo, nós temos um exemplo prático bastante em voga. A Lei Maria da Penha, que protege as mulheres. Há uma desigualdade aí aparente. Por que ela não protege um homem como protege uma mulher? Porque é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. A mulher tem uma vulnerabilidade física em relação ao homem. Então, ela precisa de uma proteção maior na legislação. Então, essa é a questão da isonomia que muitas vezes nós vamos encontrar. Não uma regra absoluta para todos, mas uma regra que difere de acordo com a desigualdade de cada um. Desigualdade de aptidões. 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, um se aperfeiçoa mais rapidamente, e isso lhe dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros. É preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que, na maioria, foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. 805. Vou esperar um pouquinho. Aqui tem remissão a 361. Fala das diferenças de aptidões, a questão 361, de aptidões morais entre os espíritos. Interessante que nós somos a um congresso em Sacramento, Gustavo e eu, em 2018, começo de 2018. E a Alzira, ela capturou essa nossa diferença de aptidões, ela conceituou isso, ela deu o nome de anterioridade. Ela falava muito isso. Cada espírito trazendo a sua anterioridade. Ela sempre falando essa expressão, que é o conjunto de experiências, o conjunto de conhecimentos que os espíritos adquirem, vivendo muitas vezes em ambientações reencarnatórias totalmente distintas, às vezes completamente contraditórias. Como eu venho uma vez muito rico, outra vez muito pobre, uma vez com superioridade, outra vez com subalternidade, para que eu possa viver todas essas experiências e extrair valores dessas experiências muito diferentes. Ela dava exemplo de uma experiência de uma princesa europeia numa reencarnação de um reino em que hoje é a Alemanha e que depois vem reencarnar numa comunidade do Rio
de Janeiro. Nós vemos a pedagogia do contraste, é isso, a pedagogia do contraste. Um espírito que viveu no Rio de Janeiro, ali, um estereótipo do malandro do Rio de Janeiro, e depois vai reencarnar no Japão, né? É a pedagogia do contraste absoluto, reencarnações em ambientações absolutamente diferentes para o espírito extrair valores dessas ambientações, dessas experiências totalmente diferentes. Agora, é preciso que o espírito extraia valores, né? É preciso que nós façamos. Não adianta eu ter 30 encarnações muito rico, 30 muito pobre, e não extrair valor nenhum dessas experiências. Aí eu estou no plano espiritual, na erraticidade, no intervalo das encarnações, eu pergunto para os espíritos, agora eu vou pobre ou rico? O que adianta você saber? Você já viveu as duas experiências e não as aproveitou, não acrisolou valores no seu coração, não extraiu valores dessas experiências. E é essa a nossa diferença, muitas vezes, para espíritos mais elevados, que viveram dias como a gente vive. Dias em que se sentem tristes, desolados, abatidos, preteridos, culpados, dias de felicidade, dia de triunfo, dia de glória, de exaltação, mas souberam extrair valores dessas experiências e que os impulsionaram no caminho da elevação. Por isso que se diz aqui, a diferença está, todos os espíritos foram criados iguais, saídos da mão do Criador, simples e ignorantes, mas a diferença está no grau de sua experiência e da sua vontade, o seu livre-arbítrio, de aplicar essas experiências, de criar valores, de extrair valores nobres dessas experiências. Mas sempre que a pessoa faz outra experiência, você sabe, depois ela vai ser uma pessoa lá da comunidade, ela vai ser uma pessoa boa também, sempre ela vai estar evoluindo, ou depende do livre-arbítrio? Tem duas questões. Uma que não necessariamente há interações absolutamente contrastantes, mas é quando há necessidade do espírito de viver essa experiência que contrasta com a sua última reencarnação. Agora, o espírito ele não volta para trás no que ele já adquiriu, ele não retrograda, ele não retroage. Se ela alcançou, a questão é só material, é uma mudança material. Uma vez ela é uma princesa e mora num castelo, outra vez ela mora numa comunidade, num barraco. A diferença foi meramente material, não espiritual. As aquisições, a anterioridade espiritual, ela vai conservar todos os valores, as experiências, as conquistas, os conhecimentos que ela teve, ela vai conservar. Né? Então, Tiago, uma pergunta. A gente sabe que no Japão o índice de suicídio é muito alto, na Noruega e na Dinamarca, que são países, né, com um elevado, digamos assim, financeiro e tal, pessoas evoluídas. Isso causa muito suicídio, uma depressão grande. Será que o espírito não sente essa mudança tão radical que leva esses espíritos a um risco maior de suicídio? eu vou fazer o exemplo que a Alzira deu desse espírito, você lembra? Espírito carioca, malandro carioca, que morava no Rio. Isso é fato real, que ela viu em experiências mediúnicas. E ele necessitava de uma maior disciplina. Ele necessitava, para a sua evolução, para o seu progresso espiritual, uma maior disciplina. E aí ele vai reencarnar no Japão. É escolhido o Japão para ele reencarnar, porque o Japão tem a cultura da disciplina. Mas uma vez, uma disciplina em excesso, muitas vezes, uma pressão sobre certos indivíduos lá no Japão, tem sido, ou pode ter sido, a causa desse número maior de suicídios em média na população. Mas, nesse caso específico, era a necessidade do espírito ter uma disciplina maior. Freios, que não eram freios morais, não tinham os freios morais necessários, freios sociais, para que algumas necessidades evolutivas acontecessem. Eu gosto.
Que é o Fernando. No caso, um país tão evoluído, que não tem nem um tiquinho da pobreza, dos problemas que tem no nosso, dizem países que são muito menos evoluídos do que aqui no Brasil, não seria fácil eles não pensarem tanto em se suicidar? Não? Eu não sei se vocês ouviram o que a Lucinha falou. Ela falou exatamente o contraponto do que o Fernando colocou. Que na tese dela, se esses países ricos possuem uma qualidade de vida alta, com um índice de satisfação alta, não era para ser o contrário. O índice de suicídio é menor. E nos países onde o sofrimento é mais alastrado, né, com a penúria, o suicídio ia ser maior. Então, eu estou aproveitando a deixa da Lucinha para colocar certos apontamentos de que eu tenho escutado até tanto da doutrina quanto da ciência social e da própria filosofia. A filosofia coloca que o suicídio ele pode ser conceituado como a falência da esperança. A esperança faliu e é uma ideia. Isso quem trabalha com isso é o Leandro Carnal. Ele fala, então, que o suicídio, de uma forma rápida, é a falência da esperança. E o Cortella, junto com o Cláudio Basso, eles defendem o seguinte, que a felicidade, ela existe enquanto você tem esperança, e essa esperança traz a felicidade pela conquista de algo. No momento que você não tem o que conquistar, você cria uma infelicidade. Por isso que tem um autor, filósofo contemporâneo, Arthur Conteville, um contemporâneo francês, que ele escreveu um livro chamado Felicidade Desesperadamente, que nós temos desespero pela felicidade, mas se nós criamos, então, metas para sermos felizes. Então, se colocar hoje, para você ser feliz, o que você precisa? Eu, para ser feliz, eu preciso ter um emprego melhor, eu preciso viver melhor com tal situação. Então, a gente cria projetos para estabelecer a felicidade. Quando a gente atinge tal projeto, como é que fica a felicidade? Você atingiu, você é feliz? Não. Ou você cria um novo projeto para você estabelecer uma nova sensação de felicidade a ser alcançada, ou você vai ser um infeliz nesse momento. E pela satisfação do que você passa a ter. E é interessante essa filosofia, porque no livro dos Espíritos, quando trata da felicidade relativa, os Espíritos dizem a Kardec que aqui na Terra a felicidade ela pode ser estabelecida dentro do conceito de que nós iremos tê-la em nós relativamente quando sentimos a posse do necessário, quando temos a posse do necessário, temos a consciência tranquila e temos a fé no futuro. Esses três requisitos estabelecem uma felicidade relativa aqui na Terra. Então, você coloca posse do necessário, complicadíssimo. Primeiro que nós não temos limites dentro da necessidade no dia a dia. Qual que é a minha necessidade? Eu vou ter posse do meu necessário. Geralmente, a gente vai empurrando o limite do necessário para frente, né? A posse do necessário. E outra coisa, o que é ter posse? Isso é uma coisa muito discutida na filosofia, porque nós só temos posse daquilo que é absoluto, que não se esvai. O carro pode ser roubado, o carro pode ser destruído, os bens materiais. O que eu posso dizer que eu tenho posse de alguma coisa que seja eterna? Então, a bondade em mim, se eu tenho essa posse, ela me pertence. Ninguém me tira. Se eu tenho tranquilidade, se eu sou paciente, se eu perdoo, são posses adquiridas verdadeiras. Porque as outras posses se perdem. E quando se fala posse do necessário, é estabelecer o valor das posses. Porque nós hoje não conseguimos estabelecer nem valor das posses. Tem pessoas que acham que a virulência, o autoritarismo são padrões de posse que não são necessários, né? Mas, de qualquer forma, paz de consciência, por exemplo, né? A sensação de dever cumprido,
e a fé no futuro. Então, você pega hoje o Japão, a Suécia, a Dinamarca, nós vamos encontrar o quê? Países em que os limites e as sensações de desespero eles estão vivendo por causa da felicidade, a não conseguir estabelecer padrões de esperança para a felicidade. E essa satisfação, essa saciedade exacerbada, por isso que no Livro dos Espíritos fala, né, que uma das causas do orgulho e do materialismo é a saciedade em demasia, é sentir saciado em demasia. Isso cria um estado de espírito que nos deprime, porque nos tira o foco da felicidade. Então, quando o autor fala em felicidade desesperadamente, é um livro maravilhoso. Ele estabelece isso, nós aqui. Nós criamos metas para sermos felizes. Mas se alguém nos tirar isso, ou seja, a fé no futuro e as esperanças de conquistar algo, e aí nós estamos saciados e poderemos nos matar. Ai, eu, esse dia de ouvir, eu vi que ele fez uma observação que eu nunca tinha pensado, eu acho que tem a ver com o que está falando. É que as pessoas ainda confundem muito felicidade com prazer. Então, o prazer, se você está com fome e você come, ai, agora eu estou feliz, porque agora eu comi, agora eu comi. Se você está sem dinheiro nenhum e você, de repente, ganha um dinheiro para esperar, ai, agora eu estou feliz, porque agora eu tenho como pagar as contas. E que, na verdade, acho que é o que você está falando. Felicidade é uma coisa e prazer é outra. Prazer, você pode satisfazer, talvez, então, por isso, nesses países tem mais, né, índice de suicídio, porque todos os prazeres Estão à mão. estão na mão, né? Não? Não. E a felicidade, não, porque às vezes a pessoa pode já ter tido todos os prazeres já saciados, mas não é feliz. Não? Porque também tem, por exemplo, o caso da África do Sul, por exemplo, né? A continente africana, que é uma pobreza inicial por falta de dados para confiar. Olha, gente, a Lucinha... E grande indicador de suicídio. Está funcionando? Será? Tá? Eu mexi aqui. Não. Então tá bom. E é o seguinte, Lucinha, quando você fala em prazer, você, nesses países mais ricos, você estaria certo se o prazer estivesse associado sempre à ideia do material. A pessoa lá pode querer prazeres que o dinheiro não lhe proporciona. O prazer de uma família equilibrada, ter prazer de uma família dos filhos estruturados. São prazeres que a pessoa quer e ela se sente pobre e começa a mendigar desespero, fome de atenção. A pessoa é carente de carinho. São pobrezas de espírito que podem não existir em bolsões de pobreza, e lá tem uma riqueza de fraternidade, uma riqueza de companheirismo, e lá na Suécia uma pobreza de relacionamento. Então, se você usar a palavra prazer como só matéria, você estaria certo. Mas a ideia do prazer... Tanto é que é o prazer, né? O prazer, ele é a satisfação das vontades. O prazer, a vontade estimula para que você, então, crie prazeres. E nós não podemos criar a ideia de que todas as nossas vontades, as nossas relações de prazer estão vinculadas à matéria, ao dinheiro, aos bens materiais. Por isso. Tá? Pelo contrário, eu tive várias experiências trabalhando não só eu, não, acho que aqui todo mundo, né? Eu acho que aqui pega todo mundo. O Rogério, então, com o Márcio, aí, que tem um trabalho maravilhoso lá em São Paulo de atendimento a pessoas carentes, moradores de rua,
e tantas outras pessoas que eu conheço. E a gente percebe que a penúria material, muitas vezes, ela desperta nas pessoas um senso de altruísmo, de empatia, de cuidado. Quando nós fazíamos campanha do quilo em Pindamonhangaba, que eu tive a oportunidade de participar por mais de 25 anos, era interessante que a gente tinha uma experiência que quando nós entrávamos em bairros de classe alta para pedir 1 quilo de mantimento, primeiro que era uma dificuldade falar com o dono da casa. A gente era sempre atendido pelo cachorro bravo no portão, a casa era muito longe do portão, daí quando vinha alguém era o serviçal, o empregado, e jamais se via a cara do dono da casa, e com raras vezes a gente conseguia sair com uma quantidade expressiva de mantimento no bairro. A gente entrava nos bairros mais pobres, periferia de Pindamonhangaba, a gente saía de lá com quantidade imensa de mantimento, sem contar que tomava café na cozinha com as pessoas. Era uma... eu vou contar um exemplo que eu passei. Uma certa vez eu fui num bairro de periferia, mas era tão de periferia que acho que a casa a rua que eu estava batendo, atrás daquela rua não existia mais cidade, acabou. Dali para frente acabou Pindo, não tinha mais nada, né? E eu lembro que nós tínhamos por princípio, e hoje a campanha ainda tem, de que jamais, hipótese nenhuma, deve-se pular uma casa na campanha do quilo. Porque se nós não estamos batendo para pedir mantimento, nós estamos batendo para deixar uma mensagem espiritual. Eu jamais pulei uma casa. Era o lema da outra. Por isso que a campanha, nunca se fala campanha do quilo. Porque não é campanha do quilo, é campanha de fraternidade. É interessante isso, né? Alta de Souza. Eu saí com o Fernando, que era meu companheiro, né, que hoje já está no plano espiritual, e eu lembro que eu estava batendo em algumas casas com um desconforto, porque as casas eram tão pobres, que eu batia, eu estou fazendo campanha para ajudar pessoas carentes. Pô, mas onde eu estou batendo? Como é que você está batendo aqui, né? Eu estava constrangido, até a hora que eu cheguei numa casa, gente, daí não deu para bater. Não deu. A vontade de me ir lá na nossa condição, tirar mantimento e deixar na casa. Agora, eu bater para pedir aquilo, não. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, quem estava vendo, pulei a casa. Deixei a mensagem amarrado no portão lá, aquele portão de madeira, pulei a casa, deixei a mensagem, saí quietinho. Na hora que eu estou assim, andando, porque as casas eram distantes uma da outra, eu escutei uma pessoa me chamando, o moço. Daí eu parei, a pessoa deu uma corrida, uma senhora. O senhor pulou a minha casa? Nossa. Eu falei, não. Por quê? Não, o senhor não bateu lá? Não, é que a gente aqui é por ordem, eu bato os números ímpar, o sol nasceu no oeste, vai chover no nordeste, aquela explicação não convence ninguém, então eu vou ver quem pulou, deixa comigo, né? Aquela conversa, né? Que não agrada ninguém. Eu sei que eu tenho. Ela viu que está me cobrando, né? Ela falou assim para mim: por favor, nunca me tire a oportunidade de ajudar. Nos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu vi que eu não tinha mais salvação, foi a Casa Espírita Melo Moraes de Pinda que me salvou a vida dos meus filhos. Hoje, não me tire a oportunidade de dar qualquer coisinha para eu ajudar também. Meu Deus. Eu voltei lá, ela entrou e voltou. Sabe aqueles pacotes de arroz já está aberto, um monte de coisinhas, os filhos, tudo ajudando a fazer, em gratidão, entregou, conversamos. Gente, a penúria dessa família era grande. Ela não se suicidaria, porque ela tinha fé no futuro, a esperança presente e a riqueza de alma. E eu levei para o resto da vida essa lição. Muitas vezes eu entrava em bairros chiques de Pindo, Lessa, por exemplo, pegava uma rua só com casas grandes, porque hoje tem o problema do condomínio, né? Na minha época não tinha condomínio fechado. Os bairros de família poderosas de Pinda
ainda tinha acesso à calçada para bater na campainha. Hoje você não passa nem pela portaria do condomínio, né? Mas a minha época passava. E os bairros, maiores bairros que poderiam existir de Pinda, eram abertos, não tinha condomínio, loteamento fechado residencial. E eu lembro que era um desesperador. A pessoa saía lá, naquela mansão, vários carros, gritando de longe. Não tem nada para dar hoje. Hoje não tem nada. Uns ironizavam. Não, quem está precisando sou eu. Outros argumentavam, eu não vou ajudar vagabundo. Esses eram os ricos. Ali o índice de suicídio pode ser alto. Tá bom? Só tomar cuidado, fiz um estudo aqui para casa no Setembro Amarelo sobre suicídio. Quando nós falamos, o Japão tem alto índice, esses países mais ricos, alto índice de suicídio, é que os dados sobre suicídio são mais confiáveis do que em países mais pobres. Países mais pobres não têm dados confiáveis acerca de suicídio. E o Brasil também tem elevadíssimo índice de suicídio. Porque aqui é hospital, né? Aqui também Aqui os índices são confiáveis no Brasil, os números envolvendo suicídio são confiáveis e são elevados também. Existe também um preconceito, né? Tipo assim, a minha mãe já tentou, né? Posso falar. Quando a minha mãe foi hospitalizada, o hospital falava, pode colocar tentativa? A gente, sim, mas eu acho que muitos que tentam e não conseguem, de repente, omitem. Não, não pode. Eu acho que tem isso também, por isso que os dados não batem. Então, a gente vê, falando isso, porque essa lei de igualdade, a primeira questão que nós vimos, que não há privilégios a ricos, não há privilégios a pobres, os índices de suicídio no mundo são alarmantes. E eu acredito que há em países mais pobres também um elevadíssimo de suicídios subnotificados, número subnotificado. Países da África, por exemplo, nesse estudo, eles não têm nenhum critério para quantificação de suicídios. Então, esses países mais ricos, logicamente, têm um número maior de suicídios porque notificam esse suicídio. Agora, falando só para complementar, você falou do valor da necessidade, né? Porque nós criamos necessidades desnecessárias. E aí está o bom senso e a sabedoria, a posse do necessário, para a gente ser feliz. Então, a primeira coisa que o Gustavo falou, valorar a necessidade, o que é necessário para nós, com esse nosso conhecimento que nós temos, com o que nós já conhecemos, o que é necessário, para a gente correr atrás do que é necessário. Porque se a gente criar necessidades desnecessárias, nós ficaremos buscando essa felicidade. Tiago, eu queria falar uma coisinha, pode ser? Claro. Então, eu acho assim que o suicídio tem vários fatores. Não dá para a gente pegar um fator e falar, é por isso. Isso é uma coisa. E uma vez eu vi uma pesquisa que, infelizmente, eu não sei falar a fonte, e eu vou resumir assim, bem rápido, né, para não cansar. Mas, assim, o que que eles viram? Eles estavam fazendo uma avaliação neurológica para ver a área que media a felicidade. Então, eles viram que quando eles pegavam pessoas com poder, mulheres lindas, ricos, pessoas com muito dinheiro, a área da felicidade não estava se movimentando. Eu falei, mas que negócio é esse? Não é? Se eu tenho muito dinheiro, estou muito feliz, essa área tem... Então, eles faziam, não sei se que exame que é, um exame neurológico para verificar isso. Eles foram conversar com as pessoas. Então, o que acontece com a pessoa muito rica, com a pessoa de poder, com a mulher linda, vamos dizer assim, ou um homem, sabe?
eles tinham medo de perder a beleza, medo de perder o poder, medo de ficar pobre, de perder o dinheiro, de perder um pouquinho do dinheiro, não é nem ficar pobre. E o que é que eles viram? Quem estava com a área da felicidade assim muito grande? As pessoas que conseguiam vencer a si mesmo, superar as dificuldades, assim como, por exemplo, numa Paralimpíada, que eles conseguiam nadar e chegar lá no final e ganhar um prêmio, a área da felicidade estava enorme, porque eles estavam se superando. Então, nem sempre, não é? A pessoa que está lá, a gente fala, nossa, ele está lá em cima, ele está bem? Às vezes não, às vezes está com medo de perder o poder, de perder a beleza, de perder o dinheiro. Então, acho que dá para a gente ficar conversando aqui até o final do ano. E aí Esse reforço, assunto é. e aí reforço o que a gente está falando, porque criaram necessidades desnecessárias, né? A Sim, autoridade, a riqueza, nunca foram necessidades reais. São necessidades ilusórias, são necessidades desnecessárias. Agora, não se volta à verdadeira necessidade. Agora, acho que vale a pena a gente voltar agora a Kardec. No século XIX, ele aponta que as maiores chagas que deviam ser destruídas atualmente no planeta estaria no materialismo. Ele fala que o materialismo tem que ser destruído. E é uma coisa muito forte, né, Tiago? Você achou? 799. A pergunta 799. De que... Nossa, eu não consigo ler. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso, destruindo o materialismo? Olha só, a gente fala que o espiritismo ele traz uma permissibilidade a respeito do livre-arbítrio das pessoas. Você nunca vai ouvir alguém falar que o espiritismo condena tal coisa, proíbe tal coisa, ou combate tal coisa, né? É a única coisa que eu encontrei de uma forma taxativa, destruir o materialismo. E é interessante porque no materialismo nós temos o berço do orgulho, do egoísmo exacerbado, né? A falta de fé. Não existe fé, aquela fé. E nós percebemos, então, que são os requisitos que impediriam um suicídio. Alguém, a pessoa tendo um mínimo de fé no futuro. Eu não digo fé religiosa, sectarismo religioso. Eu digo essa relação de religiosidade e fé nossa para com o Criador, né? E são freios, realmente, que nos colocam. Imagina, a Juliana falou aqui do preconceito quanto ao suicídio, né? Nós somos no século XXI. Nós somos nós temos resquícios de uma religiosidade medieval que o suicida não podia nem ser enterrado em Terra Santa, nem no cemitério, Nem passar na igreja. em alguns casos, o suicida não era enterrado na posição horizontal, ele era enterrado na posição vertical. Era um vexame para a família se alguém suicidava. E porque a condenação era... Então, esses resquícios de uma forma de medo, de terror, seja o que for, evitou muito suicídio. Mas eu sei que não é o caminho. Mas, de qualquer forma, nós percebemos em Allan Kardec que o materialismo, e hoje nós vivemos um neomaterialismo na sociedade. O que é o neomaterialismo? O neomaterialismo é exatamente o que nós encontramos de forma acentuada nesses países ricos, como a Suécia, como a Dinamarca, que é aqueles países onde eles muitas vezes até não se declaram ateus, mas vivem como taus, agem como tal, se preocupam como ateus. E uma grande maioria até se declara, porque não tem mais hoje esse problema antigamente de se declarar materialista absoluto, né? Ateísmo absoluto. Mas nós percebemos, então, que nesses países com uma renda per capita mais acentuada, é mais exacerbado o materialismo entre a sociedade, entre os membros daquela sociedade. E gozada que se você vai em países de baixa renda, como o Brasil, nós encontramos um índice de religiosidade maior.
né? Um povo mais religioso. E é interessante isso. Acho que ele também responde o que você tinha passado, né, Luciano? É isso aí. Gustavo, deixa eu só. Você está falando aqui, estou ficando um pouco assim intrigado com relação, né, de riqueza, pobreza, relação ao suicídio. Mas por outro lado, né, os países mais pobres, o índice de homicídio é muito maior. Então a pessoa é pobre e tal, ela não vai se matar, mas ela não vai, mas vai matar o outro por sobrevivência. Então, se a gente fazer olhar os países da América do Sul e da África, é muito superior à Europa, que tem um o pessoal lá tem um grau de educação melhor, tem uma consciência, né, com a vida do próximo maior do que em países ainda onde tem muita desigualdade, muita pobreza, né? Então tem esse contraponto também. Eu me fio muito nessa questão dos dados, viu, Rogério? O homicídio não tem como você esconder. São dados mais fiéis. A causa morte do homicídio não tem como ser a perfuração por bala, por projétil de arma de fogo, ou, sabe? Os dados são mais confiáveis. Eu acredito que em países pobres haja no mundo uma média muito parecida de suicídios, no mundo todo. E aí o homicídio vem dessa questão mesmo, da questão educacional, do freio moral que não existe, também nessa questão da instrução e da questão legal, né? Da persecução penal, de uma impunidade maior, né? Por um sistema mais frágil de segurança pública nos países mais pobres, porque muitas vezes na Europa pode-se ter a vontade de matar, mas pode haver um freio legal também, um freio do sistema de segurança. E isso interfere. Eu tenho um amigo que morou no Japão, ele trabalha comigo. A gente fica assustado mesmo com os índices de homicídio que ocorrem. Falou que no Japão ele viu um homicídio, um médico que matou a esposa. Que juntaram ali, ele fala sem brincadeira, uns 20 mil agentes do Estado para cuidar daquele homicídio. Naquele momento, em Tóquio, talvez a maior cidade do. Não quer dizer, há também esse freio, né, do sistema de segurança pública. Mas eu acho, eu vi nessa pesquisa que os índices de suicídio em países pobres também são elevados. Acho que a gente não pode se iludir achando que é só nesses países mais ricos que tem bastante suicídio, não. Porque os dados são subnotificados. Agora, o Rogério, eu penso o seguinte, vê se você concorda comigo. É perfeito. Onde tem os maiores bolsões de pobreza, existe maior criminalidade, desrespeito às leis. Então, o índice de violência nesses países ricos é menor, porque não que eles não sejam tão quanto violentos, mas o habitat que eles se encontram inibe toda aquela violência. Mas se você pegar aqueles lords, aqueles senhores ricos e os colocam em situações de necessidade premente, eles podem descer da sua postura toda educada de cavalheiros e se tornam vorazes, disputando um pão, capaz de matar para comer um pão na hora da fome. Então, é muito relativo o habitat onde vive para determinar se ele é realmente daquele jeito. Porque aquela pessoa é extremamente cumpridora das normas da cidade, mas ele mora numa cidade onde tudo funciona para ele. Agora, se pega aquela mesma pessoa e coloca ele para viver numa cidade desorganizada, como, por exemplo, a cidade do México lá, ou a cidade da América Latina, com o tempo, ele, para sobreviver, ele pode se tornar pior do que os habitantes locais para corromper, para fraudar, porque a necessidade passou a existir. E segunda coisa, Rogério, o Livro dos Espíritos coloca, de uma forma muito preemente, a diferença entre suicídio e homicídio. São tratados de forma diferente. Apesar dos dois serem extinção da vida, é totalmente diferente como o Livro dos Espíritos trata uma ou outra coisa. De antemão, eu te falo que os Espíritos dizem a Kardec
que o crime do suicídio ele é a autodestruição e a anulação da própria vida. E essa reação de você se violentar, se matar, desistir de viver, a relação de análise desse ser que foi criado por Deus, que somos nós, e nós nos matamos, aí você entra em toda uma coisa existencial de fé, de esperança, de mortalidade da alma. É todo um processo agora intrínseco, diferente do homicídio. Tanto é que Kardec coloca, em tese, o homicídio é muito mais gravoso que o homicídio. O suicídio é mais gravoso aos olhos de Deus, dentro de uma ideia, do que o homicídio, porque são relações diferentes. Agora, o que eu acho muito interessante, a gente nunca esquecer, é que dentro de um processo evolutivo, tudo são experiências. Então, o que nós estamos hoje, graças a Deus, vivendo hoje? Graças a Deus. Até uns anos atrás, quando eu cheguei na doutrina, na década de 70, quando eu me tornei espírita, foi em 76 que eu me tornei espírita, eu percebi que eles estereotiparam o suicida de uma forma tão negativa, assim como a mulher que praticava aborto, que juro mesmo, tinha hora que eu imaginava que se alguém fosse um centro espírita e tivesse a experiência do parente que suicidou, ou de uma experiência própria de aborto, a pessoa saía de lá com um peso nas costas, de desespero, porque era uma coisa medieval, de jogar uma culpa, como se a pessoa tivesse agora pior das pessoas, o pior sofrimento. E hoje, graças a Deus, a gente percebe que Deus é amor, é muito amor. A gente foi aprender agora, principalmente com o Chico Xavier, que jamais estarão desamparados, todos com oportunidades de recomeço, que não estarão jogados lá no umbral, no lamaçal, no Vale dos Suicidas. Não. Cada qual com a sua carga de responsabilidade, assim como nós, com grandes oportunidades de recomeço, porque estarão envolvidos por espíritos que os amam e estarão protegendo, auxiliando. Parece que tiram pesos das costas de todos e passa agora a ter brilho, que a nossa responsabilidade nossa na Terra é trabalhar na prevenção, na orientação, mas nunca deixar de dar o amor, tá bom? Na minha cabeça. A gente sabe que o espírito não retrograda, né? E eu me lembrei de uma experiência contável, se eu tiver errado, eu vejo, mas eu li, acho que um dos livros de terapia, de um espírito que ele reencarnou, ele já tinha sido um suicida anteriormente. Ele vai e torna a cometer o suicídio. Aí ele, depois de um tempo, ele torna a reencarnar e novamente. E ele foi, assim, reencarnação após reencarnação. Até que ele nasce sem visão, sem audição, sem fala, com problemas e ele não tinha os braços. E aí, de repente, ele teve uma doença que foi, de repente, ele ficou impossibilitado de andar. E a mãe não entendia o porquê disso, se ele já tivesse com tantos problemas. E aí eu acho que foi, o risco se tiver errado, foi até o Chico, e o Chico disse que esse problema das pernas acabou surgindo porque esse espírito estava pensando em se jogar no andar em que morava a mãe, né? Para se suicidar novamente. Aí vem a minha pergunta. Se o espírito não retrograda, então pelo livre-arbítrio que tem todas as vezes que ele torna a reencarnar, se suicidar, de novo, e de novo, e de novo. Como que é isso? O que acertou? Onde você acertou?
Gente, vocês escutaram a Lucinha? Sim. O Rogério não, né? Então, a Lucinha está colocando, partindo do princípio que o espírito não retroage, ela está colocando um fato de um espírito que ela teve conhecimento, que ela já leu, e o Chico comentou, de uma mãe que teve lá com o filho em situação que não falava, não via, não andava, não tinha os braços, e numa dada oportunidade da vida, ele até perdeu os membros inferiores. E o Chico chegou a comentar, e era uma pessoa que já havia tantas reencarnações com suicídio, que foi agora até os membros inferiores perdeu, senão ele se jogaria até do prédio que ele morava para mais um suicídio. Bem, o que eu acho interessante é o seguinte: realmente o espírito não retroage. Dentro da nossa evolução, nós podemos aumentar em muitos compromissos e os débitos naquele estágio evolutivo. Então, se eu sou um homicida e matei numa reencarnação 100 pessoas, eu não retrocedi se na próxima reencarnação eu matar 300. Não, eu aumentei o débito dentro daquele padrão evolutivo de homicida. Eu não retrocedi, eu continuo homicida. Eu aumentei a carga de débito dentro do meu padrão evolutivo inferior de homicida. Não é porque eu matei mais gente que eu retroagi. Não, você matou mais gente, mas você não retroagiu. Você continua sendo um homicida dentro do seu padrão evolutivo. Percebe? Não é porque eu reencarnei 10 vezes, me suicidei nas 10 vezes, e a outra pessoa reencarnou 3 e a terceira parou de suicidar, que um retroagiu ou não. Não, um aumentou maior o débito dentro do próprio padrão evolutivo. Então, o que é padrão evolutivo? Eu continuo, Gustavo, com um defeito que eu não superei tal vício. Se em cada reencarnação eu aumento o número de vítimas pelo meu vício, se eu me satisfaço com mais volúpia naquele vício, eu não estou retroagindo. Eu estou aumentando a carga de dívida dentro do vício que já faz parte daquele padrão evolutivo vicioso. Percebem? E agora o plano espiritual faz reencarnações com intercorrência para tentar empurrar um pouco. Porque ninguém fica estacionado ad perpétuo. Existe uma lei na natureza, que os espíritos nos ensinam, que é a lei do progresso. Naturalmente, essa lei nos empurra. Mas, certas vezes, o plano espiritual faz intercorrências em encarnações para ver se acelera um pouquinho, fica tão parado, para não ser tão lento esse progresso. Então, essas reencarnações, provavelmente, se ele conseguisse ficar o espírito acoplado no corpo por um período maior, ele teria mais sucesso, provavelmente, para sair dessa faixa suicida. Então, o plano espiritual foi estabelecendo recursos para tentar ajudá-lo, mas o seu padrão tem que ser essa fase. Tudo bem? Deu para. Ó, gente, eu costumo, quando eu dava aulinha de evangelização, eu usava o seguinte pensamento para as crianças. Não, crianças não, para jovens. Tenta imaginar uma escada, degrau de uma escada. Toda escada, ela tem o seu lance de degrau em que você vai subir de patamar. Mas aonde você põe o pé, que é o piso do degrau, aquilo lá, se você está no começo desse piso, ou lá na beirada final dele, no ângulo que vai ser para o próximo degrau, você está no mesmo estágio evolutivo. Então, tem pessoas que acabaram de sair do degrau abaixo, subiram aqui, e estão no comecinho dele. Comecinho. E tem gente que já caminhou nesse mesmo estágio evolutivo e estão chegando quase no finalzinho do piso para iniciar a subida para o próximo degrau. Então, tem gente que olha essa pessoa aqui e não entende por que ela mata menos que essa que está atrás. Essa é mais que essa. Não, ela está em recurso de aprendizado mais próximo a se libertar daquele degrau. Mas estão os dois no mesmo patamar evolutivo. A evolução é esse piso. Um está mais próximo para subir, o outro está chegando no degrau anterior. Mas o piso é o mesmo. Então, por isso a gente vê certa divergência em padrão evolutivo, em que pessoas têm um volume maior, exacerbado, da evidência do vício, e outros com menor, mas o padrão evolutivo é o mesmo. Pegou?
né? Não podia- não, só para eu lembrei aqui, realmente esse exemplo que você deu, o Tiago também com maestria, eu tinha muita dificuldade de entender, e ele fez essa analogia da escada numa das aulas, né? Lá no começo do ano, Tiago, que você falou dessa escada, e agora eu não esqueço mais e faz todo sentido. Só vamos resgatar aquela aula sua, gravar aqui para mandar o pessoal escutar de novo, que vale a pena. É a escada evolutiva e os degraus evolutivos. Né? É, Vamos lá, 805. Daí encerra. Isso. pode ir, Luci. 805. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Que era o que a gente estava conversando. Sim, tal dissemos. O espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher, no seu estado de espírito, um envoltório mais grosseiro ou uma posição mais precária que a que tem. Tudo sempre para lhe servir de ensinamento e lhe ajudar o progresso. Um minutinho só, Luci, só para a gente. É essa questão material que nós tratávamos aqui. Então, de um mundo superior para um mundo inferior, a mudança foi material, foi espiritual. O espírito conserva a sua essência, como de uma reencarnação absolutamente contrastante, numa opulência material em contraste com uma escassez material. A questão é só material. As aquisições do espírito, de conhecimento, de experiência, continuam com ele. Talvez ela vá ser uma princesa na favela, né? Ela vai se portar como uma pessoa por essa anterioridade que já adquiriu aqueles conhecimentos da aristocracia europeia e vai se portar de um modo diferente, com alguns traços daquela anterioridade que ela conserva no espírito. São peixes para É uma coisa que às vezes a gente encontra mesmo. Pessoas que você fala, puxa, essa pessoa não estudou, não foi, mas ela é de uma generosidade, uma simplicidade, um carinho em tratar as pessoas. Quer dizer, já vem realmente, mesmo morando em locais totalmente adversos, complicados, essa pessoa é única. E às vezes você encontra o Shrek em locais, né? Pessoa menos dada à educação moral, em ambientes mais socialmente mais elevados, vamos dizer assim. Exatamente. Fala sobre inteligência. Passando por valor, Aqui, ó. Estava vendo aqui sobre a 180, né? Passando desse mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui. Sim, sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ela pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo disso, as suas prioridades e das condições do corpo que tomar. É interessante isso mesmo, né? Você pode estar em meios diferentes, ter inteligência e, como o colega falou, né? Ser um destaque, né? Ou não. Mas aqui está falando efetivamente sobre inteligência, né? Não está falando sobre moral, né? Mas a questão moral também não se perde. É isso que o Gustavo falou na posse do necessário, né? Nós temos posse efetiva. Então, as nossas conquistas intelectuais e as nossas conquistas morais, elas não se perdem mais e jamais, né? Essa posse é verdadeira, essa é a posse do necessário. Senão a gente vai ficar correndo atrás da... E é o que eu sempre digo, a felicidade ela não existe. Não existe pronto e acabado. Por isso que o rico não é feliz, porque senão ele compraria a felicidade. O poderoso, ele se apoderaria da felicidade. A felicidade é uma construção de identificar o que é necessário, os valores necessários, correr atrás para a aquisição desses valores.
correr atrás da construção e consolidação da nossa fé, fé no futuro. A boa consciência, o que é? São os nossos deveres cumpridos, a satisfação dos nossos deveres cumpridos, todos. Nossos deveres familiares, profissionais, éticos, morais. Isso vai nos dar a satisfação do dever, né? E a busca Tiago, intelectual tem Tiago, que estar com a estudo moral. Vamos lá, Marcos. Oi, Marcos. eu tô quase concluindo os 4 livros do Kardec, né? Tô ficando feliz. Já esqueci muita coisa, né? Mas eu tô no céu e o inferno, né? Achei muito legal, né? O capítulo do céu, né? E, e a gente sempre vem, né? Pensando que o céu é um lugar, né? E Uhum. aí ele decorre o capítulo falando, e a conclusão é muito legal, né? Que tem muito a ver com o que você fala, né? Tá falando. O céu está dentro de nós, né? Não é o lugar, né? Ele é a gente, né? De como a gente começa a encarar as coisas, né? Que tem a ver com a nossa transformação individual. Então, o céu que está dentro da gente pode estar em qualquer lugar onde você esteja, né? Porque ele está dentro da sua transformação, né? Então, essa é a felicidade, na verdade, que a gente busca, né? Que é a nossa transformação individual e vai ajudar a gente como encarar onde quer que a gente esteja os problemas, né? Não sei se eu consegui me explicar bem, mas achei muito legal, viu? E a doutrina espírita é tão rica, né, Márcio? Ela é tão que a gente falava, a gente vive um monte de experiência e muitas vezes a gente não sai do lugar. A gente é rico, depois é pobre, vive as experiências, só para ficar nesses dois gêneros de prova. E a gente não sai do lugar. A doutrina espírita, ela é um repositório de experiências compartilhadas. Os espíritos mais elevados, como um amigo mais sábio, conselheiro mais sábio, reparte, compartilha conosco as experiências que eles viveram e os valores que eles extraíram dessas experiências que eles viveram. E mostram para a gente não ter que ficar dando volta, andando em círculo. Siga o que os espíritos... E eles dizem também, se você tomar o caminho desses atalhos, olha a consequência inferior que você vai ter. Se você cultivar... Então, ela é tão rica, porque ela é uma vida compartilhada, ela não é só teoria, né? É vida compartilhada conosco para a gente poder seguir. Luci, quer terminar? É. Assim, a diversidade das aptidões do homem não resulta da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento ao qual chegaram os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou desigualdade de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados. E, também, a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprisse a lei de caridade que os deve unir. É que interessante, esses diferentes graus de desenvolvimento, e aqui no Brasil que nos propicia o exercício aqui, é um país propício para o exercício da caridade, né? Caridade material, caridade moral, mas um país bastante propício à solidariedade. Convivendo em diferentes graus socioeconômicos, financeiros, a gente pode desenvolver mais essa fraternidade, essa solidariedade. Só para aproveitar, eu queria falar para o Márcio que fico muito contente, muito feliz desse depoimento seu, porque eu confesso, Márcio, eu cheguei na doutrina, eu tinha 14 anos, 76, e até hoje eu tenho amigos dessa época e convivência, que muitos que eu os tenho até hoje não conseguiram ler as 4 obras de Kardec. É uma coisa raríssima. Porque exige o quê? Primeiro, maturidade. Depois, porque as pessoas muitas vezes buscam leitura por deleite.
Não quero um livro do século XIX, aquela tipo de redação, um tipo de colocação. Apesar que Kardec é extremamente didático e pedagógico, né? Mas eu acho interessante eu enaltecer isso, porque sirva de exemplo para a gente. Você chegou na doutrina há pouco tempo, com bastante dúvidas, e hoje você pega a palavra para expor uma observação de aprendizado que você foi colher na fonte do livro O Céu e o Inferno. Isso sirva de exemplo. Eu acho que é legal que quando você perceber alguns apontamentos que você queira discutir da obra de Kardec, coloca no grupo, porque muitas vezes a gente do grupo vai perceber que nós podemos tornar o grupo mais maduro nas conversações, nos apontamentos. Porque às vezes você pode dar um start lá de uma parte da gente que você está lendo, do Céu e Inferno, do Livro dos Médiuns, daqui a pouco a gente vai fazer a correlação com o Livro dos Espíritos, lembrando que o Livro dos Espíritos, ele concentra os demais livros ali. Os demais livros da codificação são desmembramentos do próprio Livro dos Espíritos, do Evangelho, nas leis morais, dos médiuns, a comunicação, a intervenção dos espíritos. Então, a gente vai ver que as obras de Kardec são o estudo prolongado do Livro dos Espíritos. Então, isso que eu queria mostrar, o que é maturidade, né? Quando a pessoa busca a doutrina muito acima de um estudo aleatório, mas como uma proposta da própria vida. Bom, acho que o Gustavo, a gente estava em sintonia aqui, só para exemplificar, Márcio. O livro primeiro do Livro dos Espíritos são as causas primeiras. Aí o Kardec desenvolve mais na Gênesis. O livro segundo é Mundo Espírita ou dos Espíritos. Tem correspondência no Livro dos Médiuns. O terceiro, As Leis Morais, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro quarto, o Livro dos Espíritos, é O Céu e o Inferno, que é o Esperanças e Consolações, que é o Livro dos Espíritos, O Céu e o Inferno. E mais do que nunca, O Céu e o Inferno, na segunda parte, tem um exemplo da situação dos espíritos durante e após o desencarne, né? E aí, mais vivamente, a gente vai ver isso, dos valores que eles extraíram ali, das comunicações que dão no plano espiritual. Vindo de você... Oi? Não, Gustavo, vindo de você, para mim, é mais uma motivação, né? Então, agradeço o comentário mesmo e, gente, o que eu tenho aprendido e tem servido para minha vida, né? E até mesmo agradeço o Rogério aí por, né? No começo falei um monte de barbaridade, né? Quando ele falou que o Jesus era o governador do planeta, eu falei, meu Deus, então tá ruim o negócio. O governador. Até hoje, quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, já não faz sentido, tá fazendo um bom trabalho, né? Então, muitas coisas a gente fala e hoje o conhecimento às vezes eu tenho até que me segurar, né? Em casa, né? Mas não, eu que agradeço todo esse grupo, o Fernando fala muito bem, né? O quanto que esse grupo é importante para nós, né? E para mim né? E espero que esteja sendo para todos, né? Eu só posso agradeço a Deus por fazer parte dessa família e pela doutrina mesmo, né? E gente, eu ainda tô no inferno, né? Tô chegando no purgatório lá, né? Mas está sendo um aprendizado muito legal. E a Gênesis assim, eu li a Gênesis, se alguém não leu, a Gênesis é maravilhosa. A Gênesis é maravilhosa. Bom, obrigado, gente. Márcio, fé em Deus e pé na tábua. É isso aí. Eu queria agradecer ao Márcio por ter me trazido. Foi o Márcio. Eu vou ele. Tá bom. Pessoal, nós vamos encerrar agora essa linda noite de estudos, né? E nós tivemos aí vários aniversariantes, a Rosângela, a Maria Augusta, e se eu não me engano, a Maria Lúcia também, né? Não sei se... Mas deixar todo o nosso abraço, todo o nosso carinho a essas aniversariantes, a Rosângela, essa companheira de todas as horas. Suas palavras aí, o mais bacana. É assim realmente que eu acho que todos nós nos sentimos, né? Essa alegria, né? De participar desse grupo, de estarmos aqui todas as noites de terça. O quanto que
Eu já tenho um tempo de espiritismo, Márcio, mas eu aprendo todo minuto que tem aí esse nosso estudo ou qualquer coisa. Então, a gente já tem 15, 20 anos aí e a gente se sente aí no jardim de infância, né? Então, para encerrar, com o Tiago aqui, a nossa querida, amada Salve Salve dos Anjos, que fez a nível, queria que você fizesse uma prece de encerramento para a gente, tá? E, claro, lembrando de todos os aniversariantes, tudo que está de bom acontecendo com esse grupo legal. Boa noite, um beijo a todos. Rosângela, você. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga, e vamos agradecer por esse momento de tanta aprendizagem, que tanto bem nos faz. E pedir que a gente possa passar isso para as outras pessoas, para os nossos familiares, para aqueles que estiverem precisando, aonde a gente estiver, para acalmar também o coração, dar um ânimo, dar fé e esperança para os outros, porque esse grupo nos faz isso, ele nos levanta, ele nos dá força. Que Jesus nos ajude, que a gente possa sair daqui e fazer isso para as outras pessoas também. Muito obrigado, Senhor, por tanta bondade, por tanta oportunidade. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau a todos. Boa noite. Walter, boa parte. Muito obrigado aí pelo... Não, volta. Ele não está nos parecendo, mas ele é tão... Aí, Walter, não esquece de colocar a gravação do grupo, por favor. Muito obrigado pelo carinho e pela tua força. Beijo grande. Tchau. Boa noite.